LKZ? Presente, professor! Salve, salve família, LKZ aqui trazendo o primeiro vídeo da nossa nova série aqui no canal, MVP, galera. Exatamente, pra quem não sabe, MVP é o Most Value Player, o jogador mais valioso da partida. Mas, no nosso caso aqui, a gente não fala só sobre games, mas também sobre negócios, então a nossa série de MVP é sim sobre as maiores personas, os maiores ícones, os melhores jogadores e talvez empresários e empreendedores do mercado de games. E vai ser aqui que a gente vai trocar uma ideia e contar um pouco sobre a história deles, explicando e obviamente entendendo o que eles têm para nos ensinar. E no vídeo de hoje vamos falar dele, Gabriel Fallen Toledo, um dos nomes mais icônicos no cenário de esportes brasileiro. Tem tanta história para contar que daria para preencher toda uma enciclopédia, mas hoje estamos aqui para tentar entender um pouquinho sobre quem é o Fallen e por que o cenário brasileiro tem que prestar muita atenção nas aulas que o Fallen, né, o famoso professor, dá e já deu durante todo o seu percurso, tanto na sua gameplay quanto no mundo dos negócios. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Fallen nasceu em São Paulo, na cidade de Itararé, mas foi criado em Itapetininga, junto com seus irmãos mais velhos e os seus pais. Foi justamente em Itapetininga que ele conheceu o famoso CS 1.6, um dos primeiros jogos competitivos de multiplayer, bem quando a internet ainda era tudo mato, galera. Imagina que naquela época, lá em 2003, rapaziada, a internet era muito diferente do que é hoje em dia. Pois é. Antigamente não tinha Wi-Fi e serviços de banda larga custavam o olho da cara. Imagina só, rapaziada, para você ter um valor incrível de uma banda de 1 a 2 megas, você pagaria o equivalente ao que se paga por mais ou menos 1 giga hoje em dia de velocidade. Então, como é que essa galera jogava, né? Como é que funcionava isso? Realmente, naquela época, acontecia de uma maneira muito diferente. A resposta é um nome que se vê raramente aqui no Brasil hoje em dia, mas quem viveu a sua época de ouro de glória no período do CS 1.6, obviamente vocês estão ligados no que eu tô falando, as famosas LAN houses. Quem acompanhou aí os momentos áureos, né, de alguns jogos como Ragnarok Online, CS 1.6, o próprio Mu Online e Tibia, sabem bem o que eu tô falando. As famosas LAN houses, né, em 2003 eram verdadeiras máquinas de fazer dinheiro e viviam lotadas, né? Quem nunca teve que ficar esperando ali uma máquina vagar pra conseguir finalmente logar, pra upar o seu personagem e conseguir jogar com a galera, ou até mesmo entrar no Orkut pra conseguir mandar aquelas mensagenzinhas e trocar uma ideia com a rapaziada no MSN. Isso é muito antigo, só pra galera raiz que tá ligado. O grande diferencial da LAN house, galera, era que pra eles valia a pena gastar realmente esse valor altíssimo por uma internet banda larga, já que era o serviço que eles vendiam pra comunidade, né? Então ninguém tinha condição de conseguir pagar, né, realmente uma banda larga residencial. A LAN house fazia isso e todo mundo ia lá usar os computadores e utilizar desta banda. Nessa época, galera, o CS 1.6 era uma espécie de futebol nesses lugares, nessas LAN houses, né? Não era nem um pouco raro em um sábado de sol você encontrar um monte de gente junta, olhando pros monitores de vários jogadores ao mesmo tempo e do nada soltarem alguns gritos, né? Não sei o que, morreu na faca, toma HS, por aí vai. É o real começo do que vemos hoje no mundo dos esportes. Naquela época, a Twitch era só um sonho e streams eram virtualmente impossíveis e a galera se juntava pra ver os shows ao vivo. Então, assim, basicamente, se você queria ver uma boa partida de CS, ia pra sua LAN house mais próxima e ia ver lá a galera jogar presencialmente. E assim como no futebol, galera, cada LAN house tinha ali a sua seleção pra conseguir representar os campeonatos que tinham regionais. Então, existiam essas competições entre LAN houses e, inclusive, rivalidades dessas equipes. As mesmas equipes acabavam se batendo nesses campeonatos e geravam rivalidades entre bairros e entre LAN house. Era muito legal, aquela época realmente foi a época de ouro, era muito divertido. E é justamente nesse clima fértil em que tudo era muito rudimentar e o cenário de esportes eletrônicos ainda começava a engatinhar que o Fallen, através de seus irmãos, sentou pela primeira vez na frente de um computador, botou as mãos no teclado e começou a jogar Counter-Strike. E se você acha que o Fallen já começou mandando brasa e matando todo mundo, eu tenho mais notícias pra te dar, ou boas, né? Depende de como é que você enxerga. Ou na verdade, ele mesmo pode falar isso pra vocês nessa entrevista. Dá uma olhadinha aí. No início, os meus irmãos não jogavam comigo porque eu era muito ruim. Se você é o irmão mais novo da família, sabe como é que é. Normalmente eles não deixam você usar o computador. Você é o último a ter os equipamentos em casa. Normalmente eles pedem pra você pegar comida e dizendo que você vai jogar depois. E normalmente eles não deixam você jogar depois. Isso acontece bastante. E tudo isso aconteceu em casa. Não só comigo, com o meu irmão mais novo também, o Felipe. No começo eu não jogava no time deles. Eles tinham uma outra equipe. O nome da equipe deles era FEI. A gente era da cidade interior de São Paulo, chamado Itapetininga. Então o nome do time era super legal. Pois é, galera. Ninguém nasce sabendo fazer alguma coisa. O importante é aprender ao longo da caminhada. E foi justamente isso que o professor fez. Tentando equilibrar os estudos, a paixão pelo futebol e também pelo CS, ele sempre arranjava um tempinho pra treinar com a galera da LAN house do seu bairro todo santo dia. E assim, ele foi crescendo e conseguindo finalmente entrar para a seleção de CS da sua própria LAN house, que, pasmem, também contavam com seus irmãos. Nessa época, o Brasil tinha alguns times que se destacavam no cenário nacional e também já internacional de Counter-Strike, como a grandíssima BBR e a famosa Generation X. Isso mesmo, galera, a famosa G3
X, não era raro que essas seleções locais conseguissem participar de campeonatos pelo Brasil afora, e até inclusive fora da própria América Latina. Afinal, desde aquela época, várias marcas já enxergavam o potencial de engajamento que o mundo gamer oferecia. Lembra que eu falei sobre as multidões que vibravam nas lan houses sem mesmo estar jogando? Pois é, em 2013, a forma de se comunicar ainda era muito rudimentar e esse tipo de evento e de movimento de um grupo de jovens consumidores chamava muita atenção de marcas, como a própria Samsung, que foi patrocinadora oficial da WCG Brasil. E foi com essa esperança de participar de campeonatos e se destacar no cenário que, em 2009, quando o Fallen resolveu finalmente levar o jogo a um nível profissional. Pois é, galera, apesar de já ter participado 2 vezes na final dos maiores campeonatos do Brasil, o Fallen até então, aí ao final de 2019 e início de 2010, ainda considerava o Counter-Strike apenas como um hobby e chegou muito próximo de desistir da sua carreira como jogador profissional. Afinal, ele já tinha um emprego na loja de informática dos seus pais e servia inclusive ao tiro de guerra da sua cidade. Ou seja, o Fallen inclusive teve aí um pezinho na carreira militar, mas foi convidado pela Fire Games e resolveu investir todo o seu foco nisso como profissional. Fallen era um Alper monstruoso na Fire Games. Olha só a genialidade desse cara na WCG de 2010, rapaziada. Tem tempo. Dá um confere. O cenário de CS 1.6 viu a ascensão de uma lenda, um dos melhores jogadores de AWP e que mais tinha respeito dos seus colegas. Em suas passagens por um time chamado Complexity, a Sem Chorar, a Mendic e Crashers e vários outros times conseguiam entender um pouco melhor a mente e o estado do Brasil no cenário de competições de CS mundial. Sua habilidade de AWP era inigualável, porém, a sua mente empreendedora também era uma outra força da natureza a ser conhecida pelos outros, inclusive até desconhecida por ele mesmo. Na época eu acho que ele nem falava muito sobre empreendedorismo, mas vamos que vocês vão entender essa história no detalhe. Antes de se dedicar 100% ao competitivo de CS, quando ainda servia ao tiro de guerra da sua cidade, após comentar sobre a sua paixão por Counter-Strike na turma, o seu superior perguntou: Gabriel, por algum acaso você também dá aula sobre esse jogo e ensina as pessoas a jogarem? Ele estava prestes a começar e nem sabia direito. Mas algo aconteceu no meio do caminho, uma situação em que qualquer jogador profissional está sujeito, algo que se você conhece o cenário de CS ou simplesmente de tecnologia, você já deve ter percebido. Estamos falando muito de CS 1.6, mas hoje em dia o CS que é jogado é o Global Offensive. Esse período de transição foi bastante estranho para o cenário competitivo, principalmente aqui no Brasil. CSGO saiu ali por volta de 2013, mas antes disso o cenário de CS já tinha dado uma esfriada absurda. Outros jogos começaram a chamar a atenção da galera, como o próprio Crossfire e o Assault Fire. O que aconteceu naquela época, galera, foi o seguinte: entre o CS 1.6 e o Gol chegar, vários outros Counter-Strikes nasceram. Se eu não me engano foi o CS Source, teve outro também no meio, mas as comunidades ficaram muito divididas, a galera acabava tentando migrar, o apoio da empresa inclusive ia para os novos títulos, mas os novos títulos não emplacavam, então o jogo começou a ficar meio instável e outros jogos acabaram aparecendo para tentar suprir essa vaga. Como eu disse, o cenário de outros FPS começou a crescer exponencialmente e o CS 1.6 simplesmente não conseguia acompanhar muito bem todas essas texturas, as armas e novidades que os outros jogos traziam para a mesa. E ele virou uma espécie de dinossaurão dos jogos de tiro. Porém, a adaptabilidade é o maior segredo, tanto na vida do empreendedor quanto do atleta. Como o Counter-Strike começou a ter cada vez menos torneios, o que fez o cenário profissional diminuir demais, o Fallen acabou procurando alternativas. E nessa brincadeira, ele se juntou novamente a uma equipe, a PlayArt, montando um time de Assault Fire, onde jogou o seu único campeonato, a WCG Brasil de 2013, em outubro. Logo após, ele entra na equipe de Crossfire da Pen Gaming, jogando como capitão. Ainda jogando CS 1.6, enquanto mantinha a rotina regrada de um atleta de esportes eletrônicos, o Fallen também começou a perceber a existência de um nicho de mercado, digamos assim, por causa lá daquela pergunta que o seu capitão fez na época da sua breve carreira militar. Jogadores que queriam melhorar, se aprimorar e entender melhor as mecânicas do Counter-Strike estavam ansiando por um conteúdo e aprender mais a respeito do game. E quem melhor do que um dos maiores nomes do competitivo brasileiro para poder dar essa aula? E assim, ele teve a brilhante ideia e conseguiu, digamos assim, um segundo fluxo de caixa mais confiável do que premiações. E mais tarde, seria um dos primeiros empreendimentos brasileiros a realizar esse tipo de serviço: aulas de Counter-Strike. Em 2011, durante a baixa do cenário de Counter-Strike, o Fallen começa a famosa Fallen's Academy e posteriormente Games Academy, com alguns companheiros de time e amigos. Justamente por causa do inverno do cenário de CS, o serviço, apesar de requisitado, ainda não tinha conseguido alcançar tanto essa margem de lucro e nem um volume tão grande assim. Porém, ajudava bastante com a diminuição das competições e também mantinha o dinheirinho entrando em caixa e rendeu, obviamente, o mais famoso apelido
o nosso queridíssimo Fallen, o nosso queridíssimo professor. Inclusive, estou presente aqui nessa aula, professor. No Crossfire, Fallen também se mostrava um monstro. Não tem jeito, rapaziada. Se é FPS e o homem tá em campo, ele vai amassar. Conseguindo se classificar para campeonatos internacionais, porém, como eu e vocês também sabemos, a paixão dele de verdade sempre foi o CS. E, para a alegria de todos nós, em 2014, com a ascensão do CSGO, o mundo conseguiu acompanhar o nascimento de uma lenda em Aspen, no Colorado. Em 2014, pela Kabum, Fallen surpreendeu o mundo inteiro de CSGO, batendo na Cloud9, a favorita do campeonato, um dos maiores stomps e uma das maiores zebras que o mundo competitivo de esportes já tinha visto. Apesar desse resultado incrível e performance inacreditável, a Kabum acabou perdendo os outros jogos. Porém, por ter mostrado tamanha competência e espírito competitivo, o professor e o seu time receberam um convite para participar de uma das maiores competições de CS da época, patrocinada pela Valve, criadora do Counter-Strike, com um singelo prêmio de apenas $250 mil em Katowice. Mas aí que tá, rapaziada, para justamente a gente conseguir se consagrar e nos consolidarmos em cenário internacional, essa equipe brasileira tinha um obstáculo enorme pela frente. Os jogos do campeonato eram em Denver, galera, e eles não tinham sequer um tostão furado no bolso para bancar essa viagem, e eles tinham um total de 12 dias para conseguir essa grana. E, mano, era todo mundo muito zoado de grana, ninguém tinha essa condição, a gente não tinha patrocinadores, mas a comunidade brasileira mostrou pro que veio. Escuta um pouquinho que vocês vão entender. E aí eu falei, meu, quer saber? Vamos dar um jeito aqui com a Games Academy, velho. Falei, galera, o negócio é o seguinte, vamos avisar o pessoal que toda a grana desse mês vai ser usada pra gente viajar. Então, todos os R$60 que vão entrar aqui de mensalidade vai ser tudo pra viagem. A gente precisa que a galera entre, senão a gente não vai. É mais ou menos isso. E aí a gente vai entregar isso, aulas pra galera. Meu, a gente tinha uma média de 120 alunos na época. Esse mês foi pra 280, assim, só porque a gente falou que ia viajar. Então muita gente só quis mandar a gente, cara. Esse é um dos maiores cases, galera, de como realmente a nossa comunidade gamer aqui do Brasil é extremamente engajada. Afinal de contas, em 12 dias de vaquinha online, numa época que não tinha Pix, não sonhava em existir bits na Twitch, e o sub realmente ele não era pareado em real, era muito mais difícil da sub. A comunidade de CS gastou o que tinha e o que não tinha para colocar o time mais promissor do nosso cenário dentro daquela competição. Foram 12 dias de incertezas, até mudança de time rolou, e eles assinaram com a Vivo Cage, galera, ou seja, no meio desse turbilhão, até mudando de organização a gente teve que mudar para conseguir realmente cumprir com o sonho. Mais live stream diárias, muito suor e alguns patrocinadores chaves que apareceram da noite pro dia fizeram desse sonho algo possível. Então, galera, depois desse esforço todo, o Brasil ganhou o campeonato em Katowice e virou um monstro que marcava presença em todos os campeonatos, certo? Bom, não foi bem assim que aconteceu, a gente acabou perdendo bem cedo. Mas se vocês acham que perder acabou com o sonho desses caras, é aí que você se engana. Perdeu o Katowice em 2015 depois de um campeonato de financiamento coletivo em 12 dias. Foi apenas o pontapé inicial para que surgisse um dos maiores Dream Teams do Brasil. Um time que colocaria o cenário brasileiro de FPS no holofote, a Luminosity Gaming, que depois virou a SK e por fim a MIBR. Junto com os players Taco, FNX, Coldzera e Fer, o verdadeiro, né, o Fallen e a sua galera, serviu para abrir caminhos e conversar com organizações internacionais para que elas voltassem os seus olhos para o cenário brasileiro, dando chance para os players que lutavam por uma oportunidade de serem descobertos lá fora. Mas não foi só conversando com os times que isso acabou acontecendo. Ativamente, o verdadeiro encabeçou o projeto do Golden Chance pela Games Academy, que dava a oportunidade de um time vencedor do torneio poder passar um ano nos Estados Unidos treinando com as despesas todas pagas pela Games Academy lá em 2015. Em resumo, galera, a partir desse momento que essa equipe consegue começar a jogar pela Luminosity e depois SK e MBR, rapaziada, não tem pra ninguém. A gente passa pra ser o time pioneiro que tá começando, o pior time do torneio, pra ser bicampeão mundial em apenas um ano. Dentro da história do Counter-Strike internacional, essa equipe marcou a história. A gente foi a maior ascensão de uma equipe de esporte eletrônico em todos os tempos. E até lá, a gente amassou uma porrada de torneio, ganhamos de muita gente. Eles conseguiram consagrar os seus nomes na história do Counter-Strike internacional. Realmente foi incrível. Foi essa época que eu comecei a acompanhar a CS, mano. Eu assistia e vibrava mais do que, sei lá, a seleção jogando, velho. Era muito foda, mano. Tipo, meu Deus do céu, era muito incrível. Aquela época realmente era sensacional. Aí, quer dizer, muito massa essa história toda, realmente a ascensão do jogador, tudo que ele fez, veio da base. Mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? Se vocês não deram pra reparar ainda, eu sou um fã de carteirinha do Fallen, realmente essa lenda do Counter-Strike. Então, eu vou explicar pra vocês com tranquilidade, tem tudo a ver com empreendedorismo a história desse cara. Além do cara ter criado literalmente 2 times de modalidades que nem existiam aqui no Brasil, na época da queda do 1.6, vocês lembram que eu falei que ele criou a Fallen Academy, que depois virou a Games Academy? Essa mesma Games Academy que conseguiu fazer o Golden Chance acontecer? Pois é,
a Games Academy, ela não fechou e existe até hoje. E se você não conhece esse conteúdo do que eu tô dizendo, aqui no nosso canal eu já falei a respeito dessa marca. Então, se você pegou a referência, coloca aqui nos comentários. Pois é, galera, apesar de não ser mais nem Fallen Academy e nem Games Academy, a empreitada do Fallen, também conhecida apenas como Gamers Club, é simplesmente uma das marcas mais conhecidas e mais faladas aqui no Brasil quando o tema é FPS ou jogos de tiro para os leigos. Com o intuito de fomentar o cenário de CS e mais tarde de novos jogos de tiro que surgiram com cenários competitivos pesadíssimos como o próprio Free Fire e o Valorant, a Gamers Club é uma referência no mercado quando o assunto é servidor fechado para quem quer melhorar a gameplay, oferecendo uma experiência sem igual, com menos hackers e com um jogo muito mais profissionalizado, além de diversas oportunidades de campeonatos e aulas também para a sua comunidade. A Gamers Club foi uma forma que o Fallen viu de ganhar dinheiro no mercado e, com comprometimento e esmero, é um dos primeiros e maiores cases de sucesso aqui no Brasil no cenário de esportes eletrônicos. Um ser humano normal poderia parar por aí, mas como estamos falando do verdadeiro, o Fallen é verdadeiro, quem tá ligado, sempre tem que dar um passo além. Rapaz, até parece que isso aqui foi um merchandisingzinho, juro que não foi, mas deixa aí, vamos usar isso aí de making off e vamos nessa, pá, acredito. Não satisfeito em ter a Gamers Club, realmente um desenvolvedor de comunidade gigantesco na sua manga, o cara tem simplesmente a sua própria loja de periféricos, rapaziada. Sim, se você não sabe, a Fallen Store, inclusive patrocina nós Fallen Store, ela é uma empresa de periféricos específicos para gameplay de alta qualidade de precisão para a rapaziada do FPS de modo acessível. Ah, LKZ, acessível? É, galera, acessível. Entenda, a ideia de criar a Fallen Store, inclusive, foi trazer a melhor qualidade possível para jogadores e pessoas que querem realmente jogar em alto nível com o melhor custo, né? Lógico, existem outras marcas que têm equipamentos de entrada mais baratos, mas talvez não com a mesma qualidade que a Fallen Store entrega. O objetivo inicial da loja era literalmente viabilizar que a nossa comunidade, tão carente sem grana, conseguisse comprar um mouse e um headset de qualidade para conseguir realmente mandar muito bem na gameplay e não conseguir culpar aquele seu mousezinho fuleiro que você comprou na feira. E todos esses exemplos, galera, demonstram o quanto é importante vivermos o universo que a gente quer empreender. Você acha que é possível que alguém que nunca deu um play numa partida de CS, entrou no lobby ouvindo dropa WP pra mim, rusha B, segura um pouco a partida, sem entender absolutamente nada, conseguir pensar em começar um servidor próprio para gameplay ou uma loja de periféricos voltada somente para esse cenário? Obviamente que não vai, galera. Viver o universo desse ecossistema que você quer atuar faz com que a gente entenda as dores da nossa própria galera, perceba oportunidades tanto de mercado quanto de cooperação. Imagina aí, galera, se uma empresa brasileira patrocina a viagem da Vibucade para Katowice, a gigantesca repercussão que poderia ter e o buzz da comunidade. Tudo isso a gente só entende vivendo e conhecendo. Inclusive, galera, o que tá mais rolando de novo aqui dentro na carreira do nosso queridíssimo professor, que é justamente a oportunidade mais recente para patrocínio, é justamente o projeto do The Last Dance, a reunião de um Dream Team de jogadores emblemáticos do CS nacional. O time que o professor planeja se aposentar, galera, que acabou de fechar com a Imperial. Vocês conheciam essa iniciativa? Já pensam em apoiar isso de alguma forma? Pois é possível, rapaziada. Mas somente se vocês estivessem imersos para perceber essas possibilidades da mesma maneira que o dono da Imperial percebeu. Falando em possibilidades, inclusive, eu vou mandar uma mensagem direto para você. Falem, professor, vai que um dia ele assiste esse vídeo. Você está mais do que convidado a vir aqui, trocar uma ideia comigo aqui no canal e, quem sabe, tirar um X1zinho de AWP ali na Dust 2. Fica ligado que o pai pelo menos vai te dar um pouco de trabalho. Nossa senhora, botei muita fé, né? Que eu vou realmente conseguir dar um pouco de trabalho pro homem. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Fallen, um beijo pra você, muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso cenário nacional e internacional. Te desejo todo o sucesso do mundo nesse final de carreira que você tá tendo agora. Espero demais que você destrua nos servidores, volta lá sentado na primeira cadeira pra acompanhar e aplaudir de pé as suas conquistas. E pra galera que acompanha esse vídeo, espero que de fato vocês tenham aprendido alguma coisa, porque esse cara tem muito a ensinar pra gente. Então, vou ficando por aqui, eu sou o LKZ, esse aqui é o meu canal e espero vocês no próximo nível. Fui!